Agradeço ao professor Antônio Gomes de Souza Filho, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, a oportunidade de dar minha contribuição ao vídeo sobre o trabalho de Rosalind Franklin na determinação da estrutura do DNA. Agradeço igualmente ao grupo de estudantes do Student Chapter da American Chemical Society, do Departamento de Química da Universidade Federal do Ceará, pela iniciativa de produzirem esse vídeo, principalmente por se tratar de uma homenagem a uma mulher que dedicou grande parte de sua curta vida à ciência, apesar das dificuldades impostas pela sociedade ao seu gênero. Gostaria, entretanto, de esclarecer um pouco sobre as técnicas usadas do seu trabalho. Ela utiliza a técnica de difração de raio-x, que está mostrada no slide abaixo. Para fazer a difração de raio-x, precisamos ter um sólido perfeitamente ordenado, isto é, um sólido monocristalino. O resultado da experiência está mostrado na continuação da figura, onde você vê um cristal sendo banhado por raio-x e emitindo feixes difratados em várias direções e esses feixes difratados sendo registrados numa placa fotográfica. Isso poderia acontecer também de não termos um cristal monocristalino, mas poderíamos ter uma amostra microcristalina, em que é um conjunto de microcristais. Quando isso é feito, se obtém uma figura completamente diferente, em que cada plano cristalográfico gera uma reflexão sobre uma linha de uma circunferência. Obviamente, isto não tem a mesma qualidade de dados que a amostra monocristalina. Por outro lado, os materiais podem também se mostrar sob forma de polímeros. Os polímeros, eles têm um peso molecular muito elevado e dificilmente vão se apresentar sob forma realmente cristalina. Se apresentam sob uma forma semicristalina. E quando esses polímeros são fibrosos, são constituídos por fibras longas, que podem ser irradiadas por raio-x também e fornecer uma fotografia de difração de raio-x que, em vez de conter pontos bem definidos, contém uma distribuição de manchas largas. Obviamente, essa informação não é da mesma qualidade dos monocristais, mas, mesmo assim, fornece dados que pode permitir encontrar aspectos gerais da estrutura da fibra fotografada. Vemos aí uma fotografia de Rosalind Franklin, exatamente tirada por questão da celebração dos seus 100 anos, que se cumpre agora, no dia 25 de julho. A Rosalind veio de uma família judia de muito bom nível social e que realmente, desde o início, queria trabalhar em ciência. Contrariando um pouco o desejo de sua família, ela realmente vai para o Newnham College, da Universidade de Cambridge, para fazer um curso de físico-química. Esse college era destinado unicamente a mulheres. E, em geral, as mulheres não tinham acesso aos colleges que eram destinados unicamente aos homens. Doutorou-se em físico-química baseada num trabalho que ela fez em colaboração com uma empresa britânica sobre carvão, e que é um material muito importante para a Inglaterra. Em 1947, ela vai para a França para trabalhar no laboratório de serviços químicos do Estado, em Paris, onde ela realmente se envolve com difração de raio-x. Volta em 1951 para a Inglaterra e consegue uma posição no King's College Medical Research Center, no laboratório de biofísica, dirigido por Maurice Wilkes. Ela inicia aí o seu trabalho sobre a estrutura do DNA, uma pesquisa que estava sendo focalizada em muitos laboratórios. Ela consegue ter um aluno de doutoramento muito bom, que é o Peter Gosling. Ao lado, você vê a imagem de uma difração de raio-x de uma fibra que ela conseguiu obter, que é uma das melhores espectros de difração de raio-x que foi obtido até aquela época.
As condições para obter essa fibra, esse experimento, em 1952, são de que uma fibra muito fina, que tinha apenas 50 micrômetros, foi esticada num ambiente úmido, com 75% de umidade, e teve um tempo de exposição de 62 horas. Isso se deve ao fato de que os equipamentos de difração de raio-x eram relativamente fracos e ela teve que colimar bastante o feixe de raio-x para obter essa amostra, esse resultado. Bom, na realidade, os componentes que deveriam compor o DNA já eram bem conhecidos. Era claro que tinha que ter um fosfato ligado a um açúcar e ligado a uma base nitrogenada. De fato, era possível haver 4 bases nitrogenadas. Aí, no desenho, nós temos uma das bases, que é a adenina. Baseado nesses dados, que são os dados de composição do material, é que se deveria obter uma estrutura da fibra do DNA. Como poderia ser? Uma hélice simples? Uma hélice dupla? O backbone da hélice, como seria formado? Seria pelos fosfatos ligados ao açúcar? Onde colocar as bases nitrogenadas? Todos elas eram variáveis que deveriam ser levadas em conta para construir um modelo do DNA. Próximo. No slide, nós vemos a imagem do difratograma obtido por Rosalind Franklin. Uma coisa que aconteceu nessa época é que Rosalind Franklin fez um seminário sobre esse seu bonito resultado. Ela ainda não tinha a estrutura do DNA, mas era óbvio que era uma hélice, e isso era uma coisa que ela já tinha mencionado. James Watson, um biólogo americano que estava na Europa num estágio de estudos e que tinha grande interesse na estrutura do DNA, assiste um seminário de Rosalind Franklin e se impressiona muito com o difratograma que ela obteve, mas não entendeu muito bem o seminário, porque não era da sua área propriamente dita. Então, posteriormente, durante uma visita a Roma, num outro congresso, ele encontra James Crick, que era realmente uma pessoa muito competente em estruturas de cristais. E descreve para ele o que era o resultado experimental de Rosalind Franklin. Combinam, então, de se encontrarem de novo em Cambridge. E lá procuram Maurice Wilkins, que era o chefe do laboratório onde Rosalind trabalhava, tentando convencê-lo a fornecer os dados para que Crick pudesse vê-los. Isso é feito. Maurice Wilkins pega as fotografias de Rosalind e as entrega a Crick. Bom, essa figura, esse difratograma que está aí no slide, na projeção, ele tem várias características muito interessantes para fazer o modelo. Por exemplo, se nós considerarmos a linha vertical, uma linha vertical que coincide, inclusive, com a direção da fibra na orientação do experimento, vermos que o X, tem um X, que é característico da presença de uma hélice, forma um ângulo θ. Esse ângulo θ já se sabia por modelagens anteriores, estudos anteriores, que ele deveria ser o ângulo de torção da hélice, como se a hélice vai se torcendo e, ao mesmo tempo, ela vai mantendo a inclinação da tangente da própria hélice. Isso permitiria construir uma hélice, sem saber direito o que fazer. Observando ainda o difratograma, vemos que na direção meridional, quer dizer, ao longo da direção vertical, nós temos uma distância bem característica, que é chamada 1/H, que dá a distância entre os planos das bases, igual a 3,4 angstroms, ou 0,34 nanômetros.
Outra distância importante é a distância entre aquelas duas primeiras linhas embaixo, que fornece os dados do passo da hélice. Além disso, no Equador, nós podemos encontrar uma mancha forte e umas manchas muito fracas, quase invisíveis. Essa primeira mancha forte aí permite calcular o diâmetro externo da hélice. Então, temos todas as características geométricas da hélice. Só falta agora colocar os componentes do DNA. Então, ficamos com um backbone, como se vê aí em azul, daquela região azul, os açúcares ligados aos fosfatos. Essa lista é toda igual, é constante ao longo da hélice. Quando Crick fez a primeira hipótese, em que ia colocar apenas uma base ligada a essa primeira hélice que ele estava montando, verificou que o diâmetro era muito pequeno para aquele valor experimental obtido através do difratograma. Então, surgiu a ideia de que se tratava de uma hélice dupla, como está mostrado na figura completa, em que as bases estão no centro. E a figura mais à esquerda mostra todos esses parâmetros e as bases, como são moléculas planas, se constituem como degraus, um em cima do outro, ao longo da hélice, ligando uma hélice à outra através de pontos de hidrogênio que comunicam cada uma das bases com a base oposta da outra hélice, que constitui a hélice dupla. Então, já tendo todos esses dados, em 25 de abril de 1953, Watson e Crick publicaram os seus resultados na revista Nature. E, em 1962, receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, tornando-se dois dos cientistas mais importantes da história moderna. Entretanto, convém lembrar que, antes de publicar, Watson e Crick perguntaram ao Wilkins se ele queria ser coautor do trabalho. Como ele não tinha contribuído para a produção do modelo e, de fato, nem também para a produção do dado experimental, ele se negou, disse que podia publicar sem o nome dele. Isso é um comportamento autoritário que dependia do fato de que ele era o chefe do laboratório e considerava Rosalind como uma componente, uma subordinada dele. E nem foi cogitado perguntar a Rosalind se ela deveria ou não participar do artigo. Entretanto, no artigo da Nature, nos agradecimentos, os autores agradecem tanto ao Wilkins como a Rosalind pela seção dos dados experimentais. O modelo proposto por Watson e Crick, ele envolve todos os componentes que deveriam fazer parte do DNA e também do RNA, que também é outra estrutura que era importante conhecer. Mas ele ainda não envolve a localização exata de cada uma das bases que realmente codificam qual aminoácido que deverá entrar da proteína que está codificada naquele DNA. Isso só foi resolvido alguns anos mais tarde pelo trabalho de vários cientistas, entre eles Robert Hawley, Gobin Khorana e Marshall Nirenberg, que receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1968 por terem resolvido realmente esse quebra-cabeça, digamos assim, de saber como cada aminoácido deveria ser codificado pelas 4 bases. Inclusive, esse código é degenerado e para alguns aminoácidos existe mais de um código. E tem um código também para que no DNA se saiba quando interromper e quando começar a produção de uma dada proteína. Então, eu quero apenas completar essas informações com isso, dizendo que toda essa utilização do DNA que se faz até hoje é devida a um trabalho coletivo de inúmeros pesquisadores, com milhares de trabalhos publicados. Gostaria de salientar, ao terminar essa apresentação, que a ausência do nome de Rosalind Franklin como coautora do artigo da Nature
a sua não inclusão no Prêmio Nobel não desvalorizam a sua contribuição para a determinação da estrutura do DNA. Essa contribuição será sempre lembrada, muitíssimo honrada, como realmente está se acontecendo agora por ocasião do seu 100º aniversário de nascimento. Acredito que a iniciativa dos nossos estudantes da Universidade Federal do Ceará não é a única, mas, muito pelo contrário, é uma de centenas de comemorações que vão ocorrer no mundo inteiro. Muito obrigada.